E aí, Olá, Raquel, boa boa noite, noite. joia? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me escutando bem? Muito bem, e você? Tá conseguindo me Que escutar bom. bem também? Tá tudo ótimo. Raquel, eu sempre pergunto para a galera, eu estou Aham. perguntando muito inicialmente, como que pessoas estão, como é que cada um está trabalhando nessa quarentena? Você está trabalhando? Como é que está sendo o seu atendimento? O Conselho de Nutrição, ele autorizou fazer atendimento online, né? Exatamente. Desde o início da quarentena, o nosso conselho autorizou os atendimentos online. Então, eu tenho me revezado, porque, vamos dizer, 50% do meu tempo eu me dedico ainda à área acadêmica. Então, eu dou aula na Uhum, sim. pós-graduação, eu estou sempre escrevendo paper, estou mexendo com os meus projetos de pesquisa. Então, isso continua. Sobrou tempo para isso, na verdade, né? E o Uhum. consultório eu estou atendendo online e agora, nas últimas semanas, eu tenho retomado, desde que eles começaram aí esses planos de flexibilização, foi liberado, né, consultório médico. Uhum. Então, eu estou voltando aos poucos, com todos os cuidados necessários, estou nesse processo. Agora, o atendimento online abriu portas para a gente, né? Poder atender pessoas do Brasil inteiro, não existe mais fronteira. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente de Rondônia, Pô, que que maneiro. muito legal, né? Então, eu acho que tudo tem seus dois lados na vida, né, Selênio? Então, A gente tem que saber aproveitar esses momentos, né? Assim, exatamente. a gente não deseja esse momento, mas a Uhum, gente tem que aprender a se adaptar a cada situação que a gente vive, né? É exatamente. importantíssimo. E, Na medicina é um pouco mais difícil por causa da prescrição de medicação, que tem medicação. Quando a medicação não precisa da receituário, da receita, aí não tem problema. Mas o problema é que tem antibiótico, tem outras medicações de emagrecimento que precisa de receita e aí fica mais complicado. Mas exatamente. a nutrição é perfeita, eu não sei nem por que não era aceito antes, né? Olha, eu vou É, te dizer que perfeito não é, porque apesar da gente não ter essa barreira do medicamento, né, uhum, existe uma barreira que uma grande parte da consulta de nutrição envolve a avaliação física do paciente. é, Né? Envolve você tirar as medidas, fazer isso, bioimpedância, enfim, isso é importante para a gente. Tanto do ponto de vista estético, claro, mas também do ponto de vista clínico, né? Tem muito paciente que, para mim, é importante eu avaliar a perda de massa muscular desse paciente, por exemplo, e isso torna-se mais difícil. Então, esse é uma limitação muito importante que a gente tem que tentar é, coordenar, né? Mas é o que eu falo com os meus pacientes, assim, não adianta, essa quarentena é o nosso novo hábito de vida, né? Quando é para ser 15 dias, sei lá, um tempo curto, a gente, tudo bem, você fica ali sem rotina por um período. Mas essa é a nossa nova realidade, essa é a nossa nova rotina. E aí não dá para deixar de cuidar da saúde, não dá para deixar de fazer exercício, não dá para deixar de fazer dieta, né? No sentido, a não gente dá. vai falar disso agora, mas não dá para simplesmente ignorar isso. Então, eu falo com os pacientes, é melhor a gente manter esse acompanhamento do jeito que dá, da melhor forma possível, do que simplesmente não fazer e ficar esperando. E daí, a gente vai esperar até o ano que vem? Não dá. Então, tenho feito O que dessa eu acho forma. legal, às vezes, é o seguinte: quando terminar essa quarentena, que se Deus quiser será breve, Uhum. você pode continuar com esses atendimentos online para a pessoa, por exemplo, de Rondônia, e ela fazendo análise antropométrica na academia que ela vai, entendeu? Normalmente, a grande maioria das academias tem uma análise antropométrica através de pregas, né? Fazendo as dobras. A gente usa mais a bioimpedância, eu também uso a bioimpedância, né? Mas eles também, que aí fica mais fidedigno você calcular a taxa metabólica, né? Não é uma calorimetria indireta, mas ajuda bem, né? Perfeito. E Exatamente. eu queria falar contigo, Raquel, sobre o seguinte. Diga. Primeiro, eu queria que você falasse, se apresentasse para a galera, mas antes de se apresentar em si com o seu currículo, eu queria que você falasse como que você decidiu fazer nutrição, o que te levou a escolher essa profissão. Foi do nada que simplesmente entrou na nutrição ou foi um pensamento, uma coisa que você já pensava desde nova? Engraçado, eu acho que ninguém nunca tinha me feito essa pergunta em muitos anos, né? Todo mundo me pergunta do que eu sou hoje, mas é uma pergunta quase que filosófica, assim. Uhum, Vou aproveitar então para compartilhar um pouco da minha história. Eu fui uma criança e uma adolescente obesa.
E isso fez parte da minha infância. Eu fiz vigilantes do peso, eu fui em vários médicos. E isso fez parte, assim, muito da minha vida mais nova. Então, desde pequena, eu comecei a estudar o que era carboidrato, a tentar entender um pouquinho disso, porque isso fazia parte de mim. E aí, então, acho que isso muito me motivou a fazer nutrição. E eu falo isso com os meus pacientes. Quem me conhece hoje jamais consegue imaginar esse meu passado, né? Mas eu falo, gente, eu sei o que é se manter magro, porque hoje eu me mantenho com saúde às custas de um esforço diário que eu faço. Quem me conhece de perto sabe, assim, da minha persistência em fazer exercício físico. E acho que muito vem disso, a minha paixão, assim, de estudar dietas para emagrecimento, de me ligar muito nessa história toda. Então, a minha história de nutrição se mistura um pouco com a minha história pessoal até. Uma coisa que te motivou demais, né? A gente começa a estudar, começa a se interessar pra caramba e já vai direto para aquilo. E aí, conta pra galera, depois de nutrição, o que você fez depois da faculdade, quais foram os seus cursos e o que te levou, no final, a fazer esse pós-doutorado em Harvard. É uma longa história, né? Porque é uma longa carreira. Então, quando eu estava ainda na faculdade, eu me lembro de me apaixonar por bioquímica. E aí eu virei monitora de bioquímica logo na sequência. Então, do terceiro período até o final da minha graduação, eu fui monitora de bioquímica. Isso me fez me encantar pela docência, por dar aula. Eu comecei a dar aula para muita gente, muita aula particular, muita monitoria, ajudar uma galera que se matava lá com a bioquímica da faculdade. E aí foi nessa época que eu falei, gente, além de ser nutricionista, eu também quero ser professora. E aí, assim que eu saí da graduação, eu fui seguir muito dessa carreira acadêmica, sempre muito voltada a ser docente, ser professor. E aí eu fiz mestrado em ciência de alimentos. E no mestrado eu trabalhei com obesidade e cirurgia bariátrica, que é ainda uma das minhas grandes paixões, uma das minhas áreas de especialização. Eu fiz o mestrado, depois do mestrado eu fui fazer doutorado, e aí eu fiz o doutorado em bioquímica e imunologia, também estudando obesidade, agora mais num modelo laboratorial, trabalhei com animal, com mais pesquisa científica mesmo, que também foi uma coisa que me encantava muito, e eu queria viver esse universo. E paralelo a essa mestrado e doutorado, eu nunca parei a minha carreira clínica. Então eu coordenei o centro, na mesma época eu coordenei o centro do HC, de obesidade e cirurgia bariátrica. Eu fiquei 7 anos como a nutricionista-chefe dessa equipe, junto com a nutróloga Jaqueline Álvares Leite. Falo que é a minha grande mãe dentro da ciência, Jaque. E aí eu dei aula também, dava aula na graduação, na pós-graduação, tinha consultório, sempre multi, assim, fazendo várias coisas. E aí, quando eu acabei o doutorado, em 2015, surgiu essa bela oportunidade de fazer um pós-doutorado. E aí foi todo um processo, foi mais de um ano envolvido em escrever projeto, em juntar todo o material que eu precisava. Cheguei a Boston para fazer uma entrevista com o professor que eu trabalhei. E aí tudo deu certo, eu consegui ser aprovada, consegui uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras na época e fui. Com a cara e com a coragem, sozinha, de mala e mochila, cheguei nos Estados Unidos para viver essa grande experiência. Foram quantos anos lá? Foi ficando 4 anos. 4? 4 que anos. Maneiro, cara. Que maneiro. Legal. Isso dá assunto para outra live, né, Silene? Dá, toda história já dá para fazer uma live. Mas isso marca outras, não vai ter... Tempo não vai faltar agora, né? Ah, com certeza. É sempre um prazer, né? A gente gosta de conversar, de compartilhar, de, enfim, incentivar outras pessoas, né, a correr atrás dos sonhos, assim, que eu falo. Eu sonhei em fazer doutorado, mas fazer um pós-doutorado em Harvard foi muito mais do que eu sonhei, não passava pela minha cabeça. E foi uma experiência muito legal. E o mais impressionante é tão nova, né? Você fazer isso tão nova. Muito obrigada. A minha idade eu não conto, não adianta perguntar. Nem eu quero também, não precisa contar, não. Senão eu vou ser delicado demais contigo. Então, Raquel, vamos começar aqui. Você vai ver que a live ela corre assim, quando você vê, já está terminando. É impressionante. Vamos lá.
É bem gostoso. A primeira coisa que eu queria te perguntar é que eu quero que você converse um pouco, explique para a galera que está assistindo aqui, o que seria dieta? Como a gente pode conceitualizar uma dieta? Uhum, Porque as pessoas levam muito na cabeça, muito quando eu, por exemplo, eu falo para os meus pacientes, eu faço dieta, eu peso uhum. 70 e poucos quilos, o pessoal fala, que você quer emagrecer mais? Não, aí você tem que explicar o que é dieta. Dieta é só para emagrecer? Não, né? Eu vou tentar dar respostas curtas para a gente conseguir falar de tudo que a gente vai falar, mas se você quiser, vai jogando perguntas em cima que eu vou respondendo. Mas quando a gente fala Sim. em dieta, essa ideia das pessoas vem de uma definição até de dicionário mesmo de dieta, em que diz que dieta é uma prescrição de alimento para alguém doente. Essa é a definição real da dieta, né? Mas Uhum. com o tempo isso foi evoluindo e hoje a gente tem esse conceito mais abrangente de dieta, em que dieta é um estilo de vida, o hábito alimentar de um indivíduo, né? Uhum. Então, dieta não é só para emagrecer. A dieta hoje ela pode ser para emagrecer, ela pode ser para tratar uma condição específica, ou ela pode ser simplesmente a sua dieta saudável, o seu hábito de vida, né? Então a gente fica um pouco preso a essa ideia de que dieta é algo até ruim, né? Ai, eu vou fazer dieta porque não dá certo. Mas não, a ideia é que a dieta seja o seu hábito de vida e isso tem que ser algo tanto saudável quanto prazeroso para você, né? Então eu sempre falo com os meus pacientes, o que a gente tem que fazer é achar esse meio de esse equilíbrio, esse meio de caminho em algo que funcione para mim como nutricionista, ou seja, que seja saudável para você, que esteja dentro das suas necessidades, mas que seja bom para você, porque é o que vai fazer com que você consiga manter esse hábito no longo prazo. Sem dúvida. E assim, se você não fizer a dieta. Opa, peraí, que entrou um monte de conversa aqui, tapou a tela inteira. O que acontece? Se a pessoa não se sentir bem fazendo a dieta, a gente corta tudo que a pessoa come, né? Só Uhum, limita demais a dieta, a pessoa não vai aguentar fazer essa dieta nem um mês, 2 meses, ela nunca mais volta, né? exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: agora que você já explicou o que é dieta, a gente pode entrar num tema mais profundo, que seria, por exemplo, o seu artigo, que eu gostei muito. Você deu uma aula para a gente na nossa pós-graduação de nutrologia sobre ele. É um artigo que você fez uma comparação, né? Você fez uma revisão de evidências, pegou as grandes evidências nas maiorias das dietas que estão na moda, que são as mais comuns, low carb e tudo mais. É, e comparou com relação que existe de evidência realmente na perda de peso nessas dietas, né? Qual seria, por exemplo, a mais eficaz? Ou se teria uma melhor ou que a outra, né? Eu queria te perguntar qual a importância disso, de você fazer uma revisão sobre dietas baseada em evidência. Realmente procurar as melhores evidências, revistas de alto impacto, para fazer essa publicação e essa comparação. Uhum. Quando eu comecei a escrever esse paper, né, até você perguntou aí de motivação, era uma grande pergunta que eu tinha para mim mesma, né? Low carb vale? Jejum, que tantas pessoas falam hoje, ele é válido? Vai emagrecer mesmo? Qual que é melhor? Qual dessas dietas é melhor para emagrecer e para trazer saúde, né? Porque eu sempre penso nessas duas coisas. Porque a gente quer emagrecer com saúde, mas é possível emagrecer sem saúde. Então, a gente tem que pensar nesse balanço, né? Então, eu fui muito motivada por essa pergunta até pessoal minha, de que eu queria entender o que a ciência falava, né? E eu tenho todo esse histórico, essa minha bagagem de cientista. Trabalhei muitos anos dentro de laboratório, lendo artigo, lendo paper, então eu sempre tive isso de que as respostas estão ali na ciência. A ciência vai sim sendo construída com o tempo, mas a gente tem que estar sempre embasado cientificamente, né? E até você lembra da minha aula, né, Selene? Eu falo sempre isso, assim, quase como um mantra, um lema, de que nutrição é ciência, nutrição não é opinião. E o que a gente mais tem aí hoje são as pessoas que acham, né? Eu acho que isso é bom, eu acho que essa dieta é boa. E não é eu acho, quais são as evidências que a gente tem. E outra coisa que eu falo que é muito importante é que praticamente todo artigo científico ele tem uma limitação. Então, a gente tem que ter uma leitura muito crítica quando a gente vê um artigo,
porque todo artigo tem limitação, né? Tem artigo que não tem grupo controle, tem artigo que o número de pessoas envolvidas ali é muito pequeno, tem artigo que avalia determinada dieta, mas por 2 semanas, não avalia em longo prazo. Então, a gente tem que também ter uma leitura muito crítica quando a gente vai ler esses artigos, né? E muitas vezes, também a gente tem que fazer um compilado. Porque eu sempre falo isso nas minhas aulas também. Se eu quiser chegar aqui e convencer vocês que a dieta low carb é boa, eu tenho artigos para isso. Porque tem alguns artigos mostrando pontos positivos dessa dieta. Se eu quiser falar que ela é ruim, eu também consigo, porque também tem artigos mostrando pontos negativos. Então, eu faço sempre esse papel, até muito de ficar em cima do muro, mas muito no sentido de ver o que é benefício versus risco, versus vantagens e desvantagens, para a gente poder entender o que pode se aplicar a cada pessoa em determinados momentos. Então, hoje a gente fala que não existe uma dieta que é boa para todo mundo, para todo sempre. A gente vai ter que avaliar ali individualmente em cada momento. E tem dietas que elas emagrecem muito, é o grande benefício, mas o preço é que não traz saúde. Então, a gente tem que estar sempre colocando essas dietas na balança. Então, por isso eu acredito muito em evidência científica, eu acredito muito no que a ciência fala. E a importância disso é porque isso é o que vai me dar embasamento para a segurança de quando eu vou indicar determinado tratamento para um paciente. Isso, perfeito. E outra coisa que eu ia falar sobre artigo é que muitos deles, eles ainda pegam os gráficos e tentam confundir a gente. E eles, no final, a conclusão, o artigo fala uma coisa inteira e na conclusão, eles chegam a uma conclusão diferente do que eles mostraram no artigo. Eles tentam enrolar pela própria conclusão. Tem que ler muito, tem que tomar cuidado com os viés de cada artigo, né? Exatamente. É importante. Então, eu queria te perguntar agora, qual que é a importância de adotar um hábito de vida saudável, com prática de exercício, uma dietoterapia adequada para cada paciente? Que a importância disso? É simplesmente estético? A gente precisa fazer uma dietoterapia para ficar mais bonito, corpo mais bonito, ou o hábito de vida saudável é importante? Essa pergunta, eu vou resumir a uma palavra, né, ou 2, mas que responde tudo. O que eu falo hoje é de saúde e de longevidade saudável, né? Então, a gente está vendo aí a expectativa de vida aumentando, a gente vai viver mais que os nossos pais, né? Mas a gente quer viver com saúde. Então, a estética, nem sempre ela anda junto com saúde, né? É o que eu falei. Tem dietas, ou você sabe melhor que eu, né, Selene? Tem medicamentos, hormônios, coisas que trazem estética, né? As pessoas buscam por isso, mas isso não significa que está me trazendo saúde. Às vezes, pelo contrário. Então, o hábito de vida saudável, uma alimentação adequada, uma prática de exercício físico, e hoje a gente sabe, a gente inclui aí nesses pilares, né, a questão também do controle do estresse, do descanso adequado, isso tudo como o conjunto aí da saúde, cuidar corpo e alma, né, mente. Então, isso tudo é para a gente ter saúde, a resposta é essa. É simples, mas acho que resume tudo, né? Resume tudo, perfeito. Perfeito. Assim, isso eu vejo muito no consultório. A pessoa quer usar hormônio, assim, é uma escolha, né? A gente tem escolhas. Se fosse só uma troca de problemas estéticos que algum hormônio também pode fazer, como calvície ou qualquer coisa do tipo, não teria nada demais. Mas ela causa problemas sérios que muitas vezes é escondido por muitos profissionais para poder se beneficiar prescrevendo. Então, eles escondem, por exemplo, que o uso de hormônio esteroide anabolizante faz hipertrofia cardíaca, principalmente ventrículo esquerdo. Então, assim, são muitas coisas que eles escondem para fazer como se fosse o viés de um estudo, né? Falando que não causa mal, e aí você vê uma pessoa com um corpo bonito, você acha que realmente não causa mal. Então, não é trocar o corpo por qualquer coisa, né? Ter uma vida saudável para a gente ter uma longevidade boa. Exatamente. E com relação ao seu artigo, você falou nele sobre várias dietas famosas, né? E a grande maioria dessas dietas famosas, elas são baseadas em manipulação de macronutrientes, né? Cada uma tem mais carboidrato, uma tem mais proteína. Antes da gente conversar um pouco sobre elas, eu queria que você falasse para a galera, explicasse rapidamente o que são os macronutrientes, quais são, o que são.
Vou tentar resumir que isso são 4 anos de nutrição, né? Mas a gente tem 3 macronutrientes que todo mundo hoje já ouviu falar. São os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Então, a gente tem esses 3 macronutrientes. Então, as proteínas daí estão principalmente na carne, no ovo, leite e derivados também são boas fontes. Os carboidratos, que hoje em dia não tem uma pessoa que não sabe o que seja, né? Existem tipos de carboidrato e a gente vai começar a pensar mais aí em bioquímica. Existem as gorduras, né? Toda a classe de gordura que também hoje a gente sabe que existe gordura boa e gordura ruim. E aí a gente tem que também entender essas proporções. Mas esses são os 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Show. Eu costumo dizer para meus pacientes, eu sei que é muito simplista e está errado definir dessa forma, mas é um jeito assim que eu tento de facilitar. Eu falo assim, por exemplo, carboidrato. É tudo que vira açúcar no seu sangue, normalmente vem de farinhas e dos doces ou do açúcar em geral. Proteína é o que vai te trazer músculo. Então, é o alimento assim que ajuda na formação de músculo. Então, é o que vai te dar músculo, né? Gordura não precisa falar, né? Que a gente usa gordura para tudo. É, Perfeito. Resume super bem também. eu criei um jeito assim, eu tento para explicar para o meu paciente melhor, né? Para ele ver se ele consegue. Eu gosto que meu paciente entenda o que eu estou fazendo para ele, porque depois ele vai se controlando. Ele vai vendo, Perfeito. opa, isso aqui é isso aqui, né? É legal. Então, eu queria te perguntar, já que a gente falou dos macronutrientes, quais são as principais dietas que você colocou, por exemplo, no seu artigo, que mexe com essa manipulação de macronutrientes, e quais são as que você mais vê no seu dia a dia no consultório? São essas mesmo que você colocou no seu artigo? Eu acho que eu consegui escolher ali para o artigo as principais, né? Então, eu falo Uhum. também hoje muito, Selênio, sobre a questão do equilíbrio bioquímico, né? Então, quando a gente pensa, respondendo a pergunta diretamente, quais são as principais dietas? Então, em relação à proteína, a gente pode falar das dietas hiperproteicas, que vão aumentar a proteína. Dieta com baixa proteína, ninguém defende, né? Como uma ideia É. interessante. Então, ou é normal em proteína ou alta em proteína. Em relação ao carboidrato, mesma coisa. Ou a gente pensa em normal em carboidrato, com uma quantidade dentro da recomendação, ou a gente pensa nas dietas low carb, né? Que são as dietas com baixo teor de carboidrato. E em relação ao lipídio, a gente tem as 3 coisas. A gente tem as dietas que preconizam um consumo normal de lipídio, algumas dietas que preconizam reduzir gordura na alimentação e outras dietas como a cetogênica, que preconiza aumentar a gordura na alimentação. Então, é essa brincadeira. Agora, o que eu mais vejo hoje no consultório é a dieta cetogênica, que é um tipo de low carb, a dieta low carb hiperproteica. Eu acho que é isso, são as que mais a gente fala aí nessa brincadeira. E as dietas low fat, que a gente fala, né? Seriam as dietas com pouquíssima gordura, elas já estão meio fora de moda, então não estamos falando tanto dela agora mais não. A da moda agora é mais para low carb e cetogênica mesmo, né? O povo já cansou de low fat, agora nós estamos na fase da low carb. Vamos ver qual que vai ser a próxima moda, né? Então eu vou já emendar numa pergunta, mas antes só confirmar aqui que o Guilherme falou. O Guilherme Vale é um médico aqui da minha cidade também. Ele falou uma reeducação alimentar associada a uma mudança completa do estilo de vida, passando por atividade física e cuidando com a mente, é muito importante. Plenamente. Isso cada vez a gente mais chega à ideia de que isso é um remédio. E é um remédio sem efeito colateral, né? Então, é o mais importante. É impressionante o quanto é importante a gente mudar o nosso hábito de vida. Então, já que você falou de low carb, cetogênica, que estão mais na moda, eu queria que você desse uma definição para elas. E para a low fat também. Você já falou, low fat é com baixa gordura. Então, o mais difícil de definir, teoricamente, seria entre a low carb e a cetogênica, que não deixa de ser low carb. Qual a diferença entre elas? É confuso, né? Isso é bem confuso e eu tenho tentado desconfundir as pessoas, porque inclusive os profissionais, eles falam dessas dietas de baixo carboidrato, misturando tudo. Eu vou explicar aqui, mas quem quiser também, eu fiz um post recentemente sobre os tipos de dieta low carb, então também quem quiser ler depois melhor para tentar entender, vale a pena, tá? E o artigo também, né?
Lê o artigo também, exatamente. O artigo também, quem quiser, depois pode entrar em contato comigo, que eu consigo disponibilizar sem nenhum problema. Mas existem 3 tipos de dieta low carb. Então, quando a gente fala low carb, eu estou falando em reduzir carboidrato. Então, a recomendação hoje de carboidrato é entre 45% e 65%. Esse é o clássico. Então, tudo que tiver abaixo de 45%, a gente vai considerar nesse bloco da dieta low carb. E aí, dentro desse grande bloco, hoje a gente redivide em 3 categorias de low carb. A categoria da cetogênica, que contém até 10% de carboidrato na alimentação, que é praticamente nada. Na prática, a pessoa não come nem fruta porque tem um pouco de carboidrato. Então, é aquelas dietas que as pessoas têm feito hoje, baseada muito em gordura, em abacate, em castanha, em carne, em bacon, em cozinhar com banha de porco. Isso que é a dieta cetogênica. Pelo amor de Deus, não digo que isso é bom, tá? Tô só explicando as definições. Depois alguém entra aqui no meio da minha live e vai falar, nutricionista maluca, eu tava falando para comer Não isso. deixa, pode deixar. Não. Então, a cetogênica é essa que tem menos de 10% de carboidrato, uma quantidade normal de proteína e o resto se completa com gordura. Depois, a segunda categoria seria a baixa em carboidrato, né? A low carb tradicional, que vai entre 10% e 25% de carboidrato. Que também nesse meio de caminho. E a terceira categoria... Oi? Desculpa. Pode falar. Travou? Voltou já. E a terceira categoria seriam as dietas moderadas em carboidrato, que vai entre 25% e 45%, que também vai ser considerado baixo, porque está abaixo da recomendação, mas é mais moderado em carboidrato. Então, 3 categorias: moderado, baixo e muito baixo, que é a cetogênica. Very low carb. Very low carb, exatamente. Aí, então vou para a próxima pergunta aqui. A gente falou já um pouquinho das definições, só para eu conseguir passar por todas as dietas, para a gente conseguir explicar basicamente o que seria cada dieta, eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre uma dieta vegetariana e uma dieta vegana. Quem é vegetariano e quem é vegano. A gente abre outro assunto, né, Selene? Mas vamos dar... Só para conseguir pegar um punhado de cada uma, só para... Algumas definições. Tanto a dieta... quando a gente fala em dieta vegetariana, é aquela dieta que vai excluir produtos animais. E aí, dentro da classe de dietas vegetarianas, a gente subdivide em vários outros tipos de dieta. E a gente até tenta dar nomes e classes, mas, na verdade, o que importa é o que a própria pessoa quer excluir, né? Porque as dietas vegetarianas, elas vêm muito por motivos pessoais, motivos religiosos, motivos de meio ambiente. Então, é uma escolha. Mas existem ali várias categorias. Então, existe a mais restritiva de todas, que são as pessoas que só comem coisas cruas. Então, eles vivem de flor, castanha, semente e vegetais crus, praticamente. Então, é muito raro você encontrar alguém que opte em fazer isso porque é muito restrito. Depois, a gente tem os veganos. Então, os veganos são pessoas que optam em retirar todos os produtos de origem animal. Então, obviamente, todas as carnes, frangos, peixes, mas eles também tiram todo o ovo, todo o leite, todos os derivados, e o vegano também passa muito por um estilo de vida, né? Então, de modo geral, as pessoas que optam em ser veganas, elas também não usam roupa de couro, porque também vem do animal. Eles têm muito cuidado com a questão de cosmético, de produtos que foram testados em animais. Tem algumas restrições em relação a medicamentos, em suplementos, que também são extraídos de origem animal. Então, é uma alimentação bem restritiva e eu falo que é quase um estilo de vida, né? Uhum. E aí existem outras classes de vegetarianos. Então, tem o ovo-lacto vegetariano, que é a pessoa que come ovo, toma leite e só não come carne. E tem também aqueles que optam em tirar a carne vermelha e o frango, mas comem peixe. Então, é uma confusão. A gente, às vezes, tem que conversar com o paciente para entender o que ele está retirando. E hoje ainda existe uma outra classe que é novidade, que tem se falado muito nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar, que são os flexitarians, ou que vem do termo de flexível. Eu nem sei como traduzir direito para o português. E isso tem começado a ser difundido aqui no Brasil, essa ideia.
de que são pessoas que tiram a carne a maior parte dos dias, elas optam por não comer nem carne, nem frango, nem peixe, mas eles comem socialmente. Ou quando está na casa de alguém, ou quando não tem outra opção. Então, vem desse nome do flexível, né? Então, é um outro termo que a gente vai começar a escutar agora e algumas pessoas adotando esse estilo também. Então, só para falar um pouco mais uma definição, então seriam dietas que não foram criadas com a vontade ou com a procura de benefício, em sim com uma dieta criada e pensada através de uma mudança de um estilo que a gente escolhe, uma coisa que a gente quer viver, como é que eu posso dizer? Ser mais saudável? Quê? Só tô confirmando que eu entendi a sua pergunta. Então, na verdade, depende, né? A pessoa que adota um estilo vegetariano pode ser porque ele é filosófico, é religioso, é um motivo de meio ambiente, que a gente hoje tanto escuta falar, né? Na questão da criação das carnes e etc. Então, eu nem discuto muito isso, porque eu acho que isso passa pela filosofia. Mas hoje em dia esse movimento vegetariano está crescendo tanto que já tem muita gente adotando esse estilo como uma proposta de estilo de vida mais saudável. E agora essa é a próxima dieta da moda. Eu estou fazendo uma previsão aqui de futuro, né? Eu acho que ano que vem, quando o povo cansar de low carb, a próxima da vez vai ser falar de vegetarianismo como uma proposta de dieta mais saudável, né? E aí agora a gente vai ter que começar a desmistificar essas ideias também e entender aí qual que é o real benefício versus, não vou falar de malefício, mas versus riscos de uma dieta vegetariana. Minha irmã faz, minhas irmãs, na verdade, e elas são por filosofia mesmo, e assim, você vê que é uma dieta que eles ficam baseados no carboidrato pra caramba, né? Então, seria o oposto praticamente da low carb, né? Elas pelo menos, porque você vai sair com as pessoas, que você vai sair com as pessoas para socializar, você acaba se baseando só em carboidrato, porque dificilmente você vai encontrar uma salada, alguma coisa diferente, né? Tem uma pergunta aqui. Diga, perguntas da galera. Tem uma pergunta aqui mais rápida, eu achei legal ela. O consumo muito alto de proteínas pode trazer algum malefício? O Júlio perguntou. Essa também eu falo é outra pergunta de $1 milhão que a ciência ainda está tentando responder, né? E as minhas respostas são muito embasadas cientificamente. Então, o que existe aí de estudos científicos mostrando é assim, não é que excesso de proteína faz mal, mas um excesso de proteína em longo prazo, ela pode aumentar o risco de algum tipo de problema hepático ou renal. Então, muita proteína que é a grande pergunta, né? O quanto que é muito? Então, se a gente está falando de um atleta, você que mexe muito com esporte, né, Selene? Se a gente está falando com um atleta, esse atleta pode até dobrar o consumo proteico, que para ele não vai ser muito, porque ele está consumindo aquele excesso de proteína para criar mais músculo, pelo desgaste muscular que ele tem do treino. Agora, uma pessoa que não é atleta e que passa a comer muito, ou aquele atleta que passa a comer 4 vezes a necessidade, esse excesso de proteína, em longo prazo, ele pode ser maléfico, sim. Então, existem estudos mostrando esse tipo de relação, né? E aí a gente está falando de um hábito de vida a longo prazo, tá? Então, as evidências científicas têm mostrado que excesso em longo prazo pode, sim, aumentar o risco. Então, assim, antes que as pessoas também me interpretem mal, não estou falando que comer muita proteína vai ficar doente, né? Eu estou falando esse consumo excessivo em longo prazo pode aumentar o risco, sim. E tem que pensar também nas calorias, porque a proteína também vai engordar, né? Se você fizer uma dieta, por mais que seja muita proteína, se for muito hipercalórica, você vai engordar da mesma forma. Perfeitamente. Aí é bioquímica, né? A proteína tem o mesmo tanto de caloria de carboidrato. Então, se essa caloria estiver excessiva, se ela vier de gordura, de carboidrato ou de proteína, não importa, você vai engordar. Então, na prática, a gente vê muito isso também, né? Imagino que você, no seu consultório, também você já tenha vivenciado isso de pessoas que querem, principalmente meninos, né? Homens ali, que quer ganhar massa muscular, começa a se entupir de proteína diariamente e começa a engordar, porque esse excesso de proteína vai virar gordura.
E às certamente. vezes Então, nem é por isso é absorvida a importante proteína. quantidade. Desculpa, Às não vezes, entendi. às vezes eles comem tanta proteína numa refeição só, seja por whey protein, com mais a carne, com tudo, que não vai nem ser absorvido aquilo tudo em uma refeição só, ao invés de fazer uma coisa mais fracionada também, né? E, Sim, e tem que pensar em cada paciente, porque tem paciente, por exemplo, com insuficiência renal, que ele não pode começar, por exemplo, tem paciente que tem rim policístico. E aí esse paciente é um paciente que tem uma tendência maior à insuficiência renal, você não pode também exagerar. Não quer dizer que não posso fazer proteína. Hoje em dia, cada vez mais a gente pode fazer mais proteína, ver se que pode fazer mais proteína para esse tipo de paciente. Mas tem que maneirar, né? Tem mais uma perfeito. pergunta da Silviane, mas eu vou Aham, deixar para fazer mais uma pergunta daqui, e aí depois a claro. gente responde essa pergunta da Silviane. Você quem manda. Você consegue explicar, aí a gente vai conseguir tirar a definição mais ou menos de quase todas as dietas. Aham. Você consegue explicar resumidamente o que são dieta DASH e a dieta mediterrânea e o que seria o jejum intermitente? Essa é mais longa. Essa pergunta é longa, que são 3 perguntas em uma, né? Eu vou É. explicar a DASH e a Mediterrânea juntas, porque elas são dietas muito parecidas. Então, a dieta mediterrânea é muito mais do que uma dieta, na verdade, eu falo que é hoje considerado um estilo de vida, né? Então, é o estilo de vida que a gente observa pela população que mora ali na região do mar Mediterrâneo, que engloba um pedaço da Grécia, da Espanha, da Itália, e que é hoje considerada a população com mais saúde, com menor incidência de risco cardiovascular. E aí os cientistas começaram a estudar essa população. E aí eles começaram a descobrir que essa população saudável, e principalmente marcada pela grande presença de centenários, então é um lugar onde você Uhum. tem longevidade saudável, ela é marcada por esse tipo de alimentação, que é baseada principalmente em frutas e verduras. Então, ao contrário da cetogênica, né? É uma dieta rica em frutas e em verduras, ricas em cereais, principalmente os cereais integrais. É uma dieta muito rica em um tipo de gordura boa, que é o azeite, a gordura monoinsaturada, que vem do azeite, das castanhas e do abacate. E é uma dieta que limita a questão dos produtos industrializados, né? Então, é um estilo de vida em que eles falam muito do slow food, que é o inverso do fast food americano, né? Uhum. Em que é você priorizar a alimentação que você faz em casa, cozinhar com a família, alimentos frescos, alimentos da época. Então, baseado nisso, fruta, verdura, pouco alimento industrializado, gorduras de boa qualidade, muito peixe e pouca carne vermelha e pouco embutido. Então, essa que é a Uhum. dieta mediterrânea, que hoje é considerado um estilo de vida super saudável. E se eu falar de evidência científica, é a dieta que tem mais evidência científica de benefícios, e desconheço algum trabalho que mostre algum risco ou algum malefício desse estilo de vida, né? Então, bem interessante. E a DASH, ela foi pensada muito semelhante ao estilo da Mediterrânea. O DASH são as siglas aí de uma abordagem dietética para stop hypertension, então para controle de pressão arterial, né? Então seria uma dieta para quem tem pressão alta, vamos traduzir assim. E ela é muito semelhante a isso tudo que eu falei da dieta mediterrânea, e ela acrescenta ali um pequeno detalhe, que é você reduzir o sódio da alimentação, né? Então, reduzir sal, reduzir os temperos industrializados. Então, isso que a DASH preconiza, mas é muito semelhante ao padrão da dieta mediterrânea, também considerada super saudável, e também existem diversas evidências científicas mostrando vantagens, né, benefícios desse tipo de padrão alimentar. E o último que você perguntou foi jejum, certo? É. Intermitente. Jejum é um outro, a polêmica do Outra momento, live. né? Fazer ou não É. fazer jejum. O que eu sempre brinco, né? As pessoas me perguntam, jejum emagrece? Eu falo, cara, qualquer pessoa sabe disso. É óbvio que ficar em jejum vai emagrecer. Qual a dúvida? Então, a grande pergunta aqui é, o jejum... Selene, você travou. Voltou? Você ficou Deu uma travado para mim. travadinha aqui, mas agora melhorou. Beleza. Eu vi aí que travou. Você escutou o que eu falei? Eu vou repetir do jejum. Eu não sei onde as Escutei, pessoas me escutei. perguntam.
Tá, mas o que eu falo, né, assim, jejum emagrece? Claro que jejum emagrece, porque se você fica sem comer, você vai ter uma restrição de calorias e isso vai emagrecer. Então, a grande pergunta que a ciência está tentando responder agora é se o jejum emagrece simplesmente porque existe restrição calórica ou se existe alguma outra vantagem em cima do jejum. Então, tem artigos mostrando as duas coisas. Mas quando a gente pega isso, os artigos de meta-análise, né, Selene, que são aqueles artigos que fazem um apanhadão de tudo, tudo indica que o jejum só emagrece porque você está fazendo restrição calórica. Então, o jejum, na verdade, ele vai funcionar muito mais como uma estratégia para ajudar a pessoa a fazer restrição calórica. Então, ao invés de você reduzir ali 500 calorias todo dia, você come alguns dias normal e outros dias você faz jejum. E aí, no final da semana, você compensa essas calorias. Então, na verdade, é uma estratégia para economizar caloria, né? Não tem nada de milagroso no jejum. E eu acho engraçado como que as pessoas perdem essa referência, né? Ah, jejum emagrece? Claro que vai emagrecer. Se tem jejum, você não está comendo. Não tem dúvida associada a isso, né? A próxima pergunta que vem é saudável emagrecer assim? E aí, essa pergunta que a gente tem que tentar responder. Então, existem diversos protocolos de jejum que são adotados hoje em dia, né? Depois a gente pode fazer até um bate-bola aqui só para fazer de jejum. Existem vários protocolos, né? Tem o jejum de janela, que é o 16/8, que todos os dias você fica ali 16 horas sem comer. Então, tipo, você come de meio-dia às 8, fica de 8 até meio-dia do outro dia sem comer nada. Então, na verdade, é uma forma de você gerar restrição calórica e vai emagrecer por causa disso. Agora, essa é a forma mais saudável de emagrecer? Não. Eu concordo com você plenamente. E a Silviane está fazendo uma pergunta aqui que foi de onde foi baseado o jejum intermitente, né? Ela perguntou se o benefício do jejum tem relação com a autofagia. Isso foi um estudo de um cara que ganhou o prêmio Nobel, né? Em que ele analisou que uma autofagia que acontecia em leveduras, não tem nem ter relação com o ser humano, seria benéfico, e chegaram à conclusão que o jejum faz isso, mas qualquer atividade de estresse, fazer uma academia, fazer uma atividade de alta intensidade, já pode gerar essa autofagia, um sistema comum do nosso corpo. Fazendo uma operação, um pós-trauma, você vai ter uma autofagia que é um sistema de limpeza do corpo. Isso a gente ainda não sabe com relação ao benefício em questão de saúde, e a grande maioria, sim, eu acho até um pouco arriscado. É como você prescrever uma medicação ainda que não tem tanto estudo, entendeu? E através de uma base teórica que ainda que não tem nenhuma relação com o estudo humano. Né? Concorda, Raquel? Concordo, só vou acrescentar algumas outras coisas, mas eu concordo plenamente com o que você falou. Muitos desses estudos, eles ainda são realmente em animais, então é difícil a gente transcrever isso para a prática humana, né? Em humanos, o jejum tem sido muito estudado no Ramadã, né? Que são os muçulmanos que adotam por uma filosofia religiosa, mas para a ciência é ótimo, porque são pessoas que voluntariamente estão fazendo jejum e a gente consegue estudar. E os estudos no Ramadã, eles não são muito promissores, não. A gente não vê muito benefício e os benefícios que você vê quando a pessoa volta a comer normal, eles praticamente desaparecem. Então, só um comentário que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre jejum, é que muitos dos estudos de jejum hoje, eles, na verdade, não falam do benefício do jejum em si. Eles falam do benefício que a gente chama da troca metabólica. E eu sei que tem muita gente aí, né, que é paciente, que é amigo, que é leigo, então eu vou tentar não falar muito bioquímico, mas toda vez que a gente come, a gente secreta um hormônio chamado insulina, que todo mundo conhece, e toda vez que você fica em jejum, você tem um outro hormônio, que é o glucagon. E aí, o que acontece? Os estudos começaram a ver que a gente precisa dessa troca metabólica. Você precisa, ao longo do dia, ter esses picos de variação. Eu como, a minha insulina sobe, eu fico em jejum, a insulina desce e o glucagon sobe. Tá fazendo sentido, Selene? Total. Então, o que os estudos, muitos estudos mostram, e aí tem os estudos da autofagia, tem muitos estudos com questão de melhora de função cognitiva, etc. Então, isso é verdade, eu não posso menosprezar essa informação da ciência. Então, a ciência tem sim mostrado que essa troca metabólica ela é importante. Traduzindo isso para a prática clínica, a gente vai pensar que é importante ter intervalos entre as refeições.
você ter esses picos em que você come e que você fica sem comer. Agora, traduzir isso para um protocolo de 16/8 ou para um protocolo de 5/2 ou esses 1000 nomes que as pessoas gostam de inventar, isso já não é verdade. Então, a grande pergunta de ouro que fica aí é: quanto tempo eu preciso ficar em jejum para ter os benefícios da troca metabólica? A gente não sabe responder e ninguém pode dizer que são 18 horas. Uhum. Perfeito. Tá? Então, Exatamente. só para terminar esse assunto, senão eu me mato se eu não falar isso, isso vem Não, muito para quebrar um paradigma da nutrição que a gente antes ensinava que as pessoas tinham que comer de 3 em 3 horas. Eu já falei isso muito no meu consultório, porque eu aprendi assim, era assim que a gente acreditava. Então, isso meio que caiu por terra. Então, não estou dizendo que a gente não pode comer de 3 em 3 horas. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de criar intervalos entre as refeições e não comer por hábito de comer. É importante você aprender a conhecer o teu mecanismo de fome. Então, muitas vezes as pessoas almoçam meio-dia e elas comem por obrigação às 3 da tarde, porque o nutricionista falou, o nutrólogo falou, enfim, naquela obrigação, né? E muita gente tem esse hábito beliscador. Tem quanta gente, principalmente agora na quarentena, galera em casa, você fica mais entediado, você vai fazer o quê? Você vai comer, né? Abrir a geladeira. Então, a gente come muito sem fome e isso faz mal, porque isso faz com que você não tenha troca metabólica. Então, a gente ainda tem muito para aprender sobre o jejum, né? A gente ainda tem muito para estudar e eu morro de rir, porque tem muita gente que fala sobre a questão do homem das cavernas, o homem paleolítico e que a gente foi moldado para o jejum, né? Eu falo, gente, eu concordo plenamente que a gente não foi moldado para o excesso de alimento que a gente vive hoje. Mas eu também não consigo enxergar um homem da caverna olhando no relógio, esperando dar meio-dia para poder comer. Então, a gente tem não, que ele vai achar um meio de gastar o caminho nessa máximo. história. É lógico. Então, vamos passar para outra parte da dieta. Eu estou te falando, esse assunto vai sendo tão bom Vai, que rende agora muito, só está né? faltando 10 minutos. E eu Só está empolgo, faltando. né? E não consigo parar de falar, desculpa. Eu também, né? Esse aí não tem como a gente não se empolgar. Eu já dei vontade de responder todas as perguntas que tem aqui, mas assim, talvez, se você permitir, a gente fazer mais 10 minutinhos depois só para fazer a despedida. Só para a gente fazer um anúncio, uma despedida, vai Gente, encerrar esse a Instagram live. vai fechar, mas a gente pode perfeitamente. Não, aí o que a gente faz? Ele vai fechar a live. Aí depois eu abro uma outra live e Tá aí bom, depois eu boto no canal do YouTube fazendo uma edição para juntar essas duas lives, tá? 10 minutinhos só. combinadíssimo. Eu tô aqui à disposição. Prazer. Obrigado. E agora eu vou fazer um quadro que eu chamo de mitos ou não, tá? E aí jogo perguntas mais polêmicas nesse quadro, que é para deixar o negócio mais interessante. Se bem que a gente falou um monte de polêmica já. Sim. Dieta sem glúten, que está muito famosa também hoje em dia, que é a gluten free, é boa para ser adotada para qualquer paciente? Mito. Para qualquer pessoa, Mito. não. Mito. Isso também dá uma outra live, né? Eu não defendo a dieta sem glúten para todas as pessoas, apesar desse ter sido o meu grande tópico de estudo por 9 anos dentro de um laboratório. Eu estudei glúten, não falei isso no início, né? Mas meu doutorado foi com glúten, o meu pós-doc, parte dele foi com o Dr. Alessio Fasano, que é o papa do glúten no mundo. E então, assim, eu não defendo a ideia de que todo mundo tem que fazer uma dieta sem glúten. Agora, fato é que o glúten tem sim uma característica inflamatória. Então, a gente deve reduzir o glúten da alimentação, cortar o que é excesso, não zerar. Então, eu falo assim, a gente encara o glúten como encara a gordura saturada. A gente não faz uma dieta zero gordura saturada, mas você também maneira, né? Normaliza a ingestão. Então, eu defendo essa ideia que eu brinco que é o low glúten, é de você controlar a ingestão, porque tem uma característica inflamatória, mas sem fazer uma dieta zero. Então, é mito que todo mundo precisa de zero glúten. E você entrou em outra polêmica da gordura saturada já. Nem precisei colocar, você já indo. Óleo de coco, então, esse é forte. Nossa! Pelo amor de Deus, né? Mas vamos para a próxima polêmica, então. Existe uma dieta que seja melhor que a outra no emagrecimento? Por exemplo, a low carb é melhor do que a low fat no emagrecimento? Essa é uma pergunta difícil de responder numa forma curta, tá? Mas de uma forma curta eu vou dizer que não.
Que o que importa para emagrecer é fazer restrição calórica. A grande diferença eu preciso fazer restrição calórica, mas eu também preciso ganhar saúde. Então, no final das contas, se uma dieta promove restrição calórica, você emagrece. Ponto. Agora, se você quer emagrecer com saúde, aí sim a gente tem que pensar melhor nessa proporção de macronutriente. Perfeito. Perfeito. O mais importante é pensar assim, para emagrecimento é restrição calórica. Sim. Não existe uma dieta melhor que a outra, né? Não. A melhor resposta para emagrecer é não comer nada. Perfeito. Jejum intermitente, essa é a última do mitos ou verdade. Jejum intermitente é uma estratégia que melhora a saúde e por isso deve ser usada para qualquer paciente? Essa eu acho que você já respondeu. Eu acho que eu nem precisava ter perguntado de novo, né? Bom, mas vamos reforçar, né? Não, o jejum é sim uma estratégia para perda de peso para algumas pessoas, também não pode ser adotado por qualquer um, né? Principalmente pessoas que têm alguma complicação, vamos dizer. Então, um diabético, uma pessoa com um problema renal, não, tá? Não vale a pena. É gestante, de jeito nenhum, tá? Mas para algumas pessoas específicas pode ser uma estratégia. O jejum vai melhorar a saúde por si só? Não. Troca metabólica, sim, tem benefícios para a saúde. Jejum por si só e protocolo de jejum, não. Ah, perfeito. E agora o ping-pong. Essa ping-pong, você vai ser a primeira se você conseguir. É responder papum. Eu faço a pergunta, você fala sim ou não. Vamos Dá lá. uma vontade danada de complicar, mas... Frio aceito. Então vamos ver. Primeira pergunta do ping-pong. Para emagrecer, o que é mais importante? Diminuir caloria ou diminuir consideravelmente o carboidrato como uma very low carb? Diminuir caloria. Para a saúde, qual é a dieta mais importante? Mediterrâneo ou jejum intermitente? Peraí, eu não estou falando que a jejum intermitente é importante para a saúde. Eu só fiz uma pergunta, tá? Só para deixar claro. Qual é mais importante? Mediterrâneo ou jejum intermitente? Dúvida. Mediterrânea. Perfeito. Realizar dieta cetogênica por anos, ininterruptamente, é bom para a saúde? Não. Dieta mediterrânea ou dieta DASH? É igual. Igual? Então, ótimo. Agora... Venci o Venceu, perfeito, foi a melhor. Foi a melhor, a única que consegui. Até interrompi aqui a câmera um pouquinho. Aqui. Eu acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos para responder a galera aí. O que você acha? Isso que eu ia fazer. Teve uma pessoa que perguntou, e aí depois a gente despede no outro vídeo. Teve uma pessoa que perguntou com relação a fazer jejum intermitente, consequentemente, se o nosso corpo se adaptaria a isso. Né? O que você tem a responder para ela? E aí, por isso, você não emagreceria mais. Existe isso? Existe isso, e esse é um outro grande problema, porque quando você faz restrição calórica por muito tempo, o nosso corpo é muito sábio e o nosso corpo vai sempre tentar não emagrecer. Porque emagrecer, para o entendimento bioquímico nosso, é um sinal de morte. Porque a gente tem que pensar lá no homem das cavernas que vivia num mundo com falta de alimento. Esse excesso de alimento, ele vem aí não vou nem falar 100 anos para cá, né? Talvez do pós-guerra para cá, que existe essa fartura de alimento. Então, nosso corpo, bioquimicamente, do ponto de vista do nosso DNA, ele foi moldado para viver num mundo de falta de alimento, né? De escassez. Então, a gente tende sempre a armazenar todo o excesso que a gente come, e toda vez que a gente emagrece, o nosso corpo ele reduz o metabolismo para se adaptar àquela nova situação de restrição calórica. Então, também fazer jejum por muito tempo, jejum intermitente por longo período de tempo, ele pode te deixar hipometabólico. Ou seja, depois, na hora que você voltar a comer normal, você vai engordar tudo que você emagreceu. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e por isso que eu falo, pode ser usado como uma estratégia, mas isso tem que ser muito bem feito e que seja feito por um profissional orientando, né, para que não seja feito de uma maneira incorreta. Coisa que pode acontecer também com a restrição calórica, né? Sim, também pode, mas o jejum ele provoca uma restrição maior, né?
Então, como você fica também muitos períodos sem se alimentar, isso em longo prazo pode acontecer e já tem estudos mostrando essa questão do hipometabolismo. A restrição calórica contínua também, mas as chances são menores. E, então, por isso que é importante sempre uma orientação. E aí eu vou puxar a sardinha para o teu lado, né, Silene? Sempre importante fazer exercício físico, né? Porque é a forma que a gente tem de combater esse hipometabolismo. Perfeito. Tem umas duas perguntas aqui que eles perguntaram, mas que eu acho que tem mais relação com o esporte. Por exemplo, ele falou de ciclos de carboidrato. A pessoa perguntou aqui com relação sobre o ciclo de carboidrato que a gente tem sobre dizer sobre isso. Normalmente, ciclo de carboidrato a gente usa em fase de treinamento. Então, pessoas que treinam mais e têm um gasto maior de energia, ela precisa de mais carboidrato para render mais. Então, a gente faz, em treinamentos mais intensos, a gente faz mais carboidrato, treinamentos menos intensos. E também tem o carbo loading, que é aquele que, por exemplo, maratonista, a gente faz uma semana de aumento absurdo de carboidrato para ele gerar reserva, ganhar reserva de carboidrato muscular, de glicogênio muscular, né? Aí, voltamos. Eu te falei, cara, vai muito rápido. Quando você menos percebe, já acabou a live. Não, mas se a gente deixar, a gente vai ficando aqui para sempre, né? Nesse ping-pong e trocando boas informações. E aí eu acho que é importante dessa live, que a gente pode levar, o acompanhamento profissional, né? Não entrar nas ideias. Eu digo muito com meus pacientes que é o seguinte, inventaram uma coisa milagrosa, falaram para você que tal coisa milagrosa, funciona, sabe o quê? É mentira. As pessoas adoram inventar, né? As pessoas adoram inventar soluções milagrosas e fáceis para poder vender, que é uma coisa que vende mais fácil. Ele te vende uma solução, você procura ele consegue cobrar o preço que ele quiser. Então, assim, o mais importante é não ficar procurando milagre ou um atalho, e sim procurar o que tem evidência profissional responsável, que seja respeitável no meio. Então, assim, para mais informações, sempre você pode seguir a doutora Raquel, ela tem o Instagram dela, marcar uma consulta com ela, tá? Então, sempre assim, vamos procurar profissionais, porque mitos existem aos montes, né? E a gente está aqui com evidência científica para poder quebrar eles e trazer a melhor solução para todo mundo, né? Para todos os pacientes. E eu também queria falar o seguinte, o pessoal que gostou dessa live e que é profissional de saúde, seja ele educador físico, seja ele nutricionista, seja ele fisioterapeuta, psicólogo, qualquer pessoa da área da saúde, como médico, nós vamos lançar um simpósio, tá? Provavelmente até o final de semana eu já consigo fazer esse lançamento, a gente já consegue fazer esse lançamento, em que a doutora Raquel vai falar muito mais. Então, se vocês ficaram, isso foi uma prévia para vocês ficarem com água na boca, de escutar ela falando 1 hora, sem eu interromper, sem eu sendo chato, e ela explicando com base científica tudo isso sobre todas as dietas. Então, assim, vocês vão aproveitar demais. E, além dela, a gente vai ter educadores físicos fantásticos, como o Cauê, como o Sávio Barreto, como o Marcos Russo, como o Pedro Chons, que são assim pessoas com mestrado, doutorado, todos fantásticos e muito bons profissionais, que sabem transmitir muito bem o que eles sabem. Fisioterapeutas como a Silviane, nós vamos ter o fisioterapeuta também, o Daniel, falando sobre a importância da fisioterapia na nossa saúde, na recuperação de lesões, ou então em alterações posturais. Então, quer dizer, é o Sávio aí também. Então, quer dizer, eu estou preparando um simpósio muito legal, eu não. Todos nós, essa equipe está se unindo para preparar um simpósio muito legal para todos vocês. Então, quem ficou assim com esse gostinho de quero mais com a Raquel falando, compra o simpósio, vai ser baratinho, vai ser um valor bem legal, bem acessível e vai transmitir muita informação interessante. E aí, Raquel, eu queria te agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado fazer essa live comigo. É uma honra para mim te receber aqui, tá? Fazer essa live contigo. E eu queria que você deixasse seus agradecimentos aí, uma despedida para a galera. Helênio, eu que agradeço imensamente, né? A gente teve o prazer de se encontrar na pós de nutrologia, né? De trocar aí aprendizados. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida pelo teu convite. Para mim é sempre um prazer participar, é sempre um prazer falar de assuntos que me empolgam tanto, e é por isso que a gente não consegue parar, né? Porque a minha cabeça fica aqui girando e eu falo, a gente tem que falar mais isso, tem que também comentar disso. E eu gostei muito do que você falou, de que as pessoas ficam muito buscando solução milagrosa, né? Você fala que tal pó vai emagrecer
todo mundo vai comprar, né? E eu fico às vezes lembrando assim do passado, né? Eu fico morrendo de rir quanta coisa já existiu e que hoje a gente morre de rir, do tipo suco de babosa, suco de berinjela para baixar colesterol, ração humana, goji berry, chá de hibisco para... Enfim, já passou um monte de coisa, né? E eu acho que essa história da cetogênica, da low carb, a gente vai aprendendo com isso, mas vai ter um monte de coisa que daqui a pouco a gente vai rir disso também, né? Porque ele passa a não fazer sentido. E o que faz mais sentido, que eu sempre prezo tem coisa que emagrece? Tem. Mas tem emagrecimento com saúde e sem saúde, qual você quer, né? Então, a ideia é sempre a gente buscar saúde, longevidade saudável, um emagrecimento com saúde. E eu hoje preconizo muito também essa ideia que eu brinco no meu consultório, que existe o ideal e a vida real, né? Então, claro que existe aquele by the book, que é exatamente o perfeito, mas existe também a vida real. E o grande... aprendizado é a gente encontrar um equilíbrio entre isso, e é isso que eu tento, essa mensagem que eu tento passar, né? Então, agradeço muito, um prazerão estar aqui, estou disponível sempre, você já fez a propaganda toda do nosso simpósio, então, quem quiser participar vai ter mais de mim, mas vai ter mais do Selênio e vai ter mais de muita gente bacana compartilhando aí conhecimento. Então, muito legal, muito feliz. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Obrigada e assim, eu vou... galera. Tem uma galera que está perguntando se eu vou deixar gravada a live. Está gravado já. No IGTV meu vai estar no Instagram. Depois também eu vou baixar e vou editar esse vídeo e vou colocar no meu canal do YouTube, que é Esporte Medicina. Esporte Medicina, tudo junto. youtube.com/esportemedicina. E também vou passar para a Raquel esse vídeo. E não sei se ela tem... Você tem canal no YouTube, Raquel? Não, tem que fazer, rapaz. Tem que fazer, legal. Você faz. E aí, pô, eu vou passar para ela se ela quiser publicar também em algum lugar do site dela, se ela quiser publicar em qualquer outro lugar, qualquer mídia social que ela tenha, também é bem legal. Então, eu agradeço a todos, vai ficar gravado, vocês vão poder ver a hora que vocês quiserem. Eu queria ficar aqui 10 horas falando com ela, mas foi bom, porque aí vocês ficam mais interessados pelo simpósio. Legal. Obrigado, viu, Raquel? Obrigado mesmo. Até a próxima. Agradeço aí a participação. Uma galera voltou, né? Muito obrigada, gente. Que honra. Obrigado a todo mundo, viu? Galera, bateu muita gente, cara. Não descia de 30 de jeito nenhum. Ficava 40, 35, 40, 30. E essa segunda live normalmente cai muito. E entrou bastante gente. Obrigado a todo mundo. Valeu, Raquel. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.